um dia, mais um jogo. Mais uma derrota. Fala, meu povo, como vocês estão? Mais um jogo difícil? Ou não, pro Tottenham. Uma derrota que, cara, às vésperas de um North London Derby, não dá muita alegria não, viu? Pelo menos não dá muita perspectiva do que pode ser esse jogo. Então, eu tô aqui para falar de um 4 pro Newcastle, 0 pro Tottenham. E bem, acho que a gente pode começar pelas escalações, porque basicamente poucas coisas mudaram de um jogo para o outro. Então vamos lá, né? O Tottenham veio com o Vicário no gol, Pedro Porro, Romero, Van de Ven e o Doug, Bissouma, Bentancur, Brennan Johnson, Werner e Madison, e lá na frente Heung-min Son. Cara, acho que quando eu vejo essa escalação, eu falo, pô, pelo menos vai ser um time competitivo. É um time que vai vir pra cima, vai tentar alguma coisa. Não foi bem o que aconteceu no jogo. É um time que errou muito passe, que basicamente não sabia o que fazer em campo. Claro que vai muito do mérito do Ed Howe e do Newcastle, dos jogadores do Newcastle, mas não dá. Foi um jogo que o Tottenham assistiu o Newcastle mais uma vez, né? Relembrando aquele 6-1 na última temporada. Se eu não me engano, foi na última temporada, que também foi no St. James. O Tottenham viu o Newcastle jogar os 90 minutos hoje, né? Lá também, mas os primeiros tempos, o primeiro tempo foi pavoroso. Mas aqui o Tottenham não conseguiu jogar. E de novo, eu acredito que isso seja treinado, mas que tá errado, porque pô, você tá vendo o Newcastle armado, tá arrumado, marcando em cima. Você vai jogar pelo meio? Tentar passar pelo meio? Abre o jogo, expande. Você tem o Brennan Johnson para jogar aberto. Por mais que não dá para confiar muito nesse moleque, mas tá lá. E tem o Werner, que fez uma partida excepcional, né, no último jogo, mas que agora foi muito pouco acionado. Hoje, pelo menos. Por quê? Né? O que ficou claro também é que parece que o Tottenham joga muito no posicional. Porque o Newcastle sobe a marcação dele, faz uma marcação homem a homem e fecha todo tipo de passe que o Tottenham pode fazer. E tem que falar, parece que assim, o único que se movimenta é o Madison, e eu acho que ele tem ele tem que se movimentar mesmo, mas pô, o Werner não sai da ponta. O Doug jogou mal demais. Assim, o time inteiro jogou muito mal. Mas o Doug não foi bem, Pedro Porro não foi bem. O Bentancur errou muito passe no meio de campo. O Van de Ven, coitado. Os dois primeiros gols do Newcastle, ele ficou estatelado no chão. Porque o Tottenham tá no ataque, ou saindo em velocidade no ataque, perde a bola muito rápido e o Newcastle vem montado no contra-ataque muito mais objetivo do que o Tottenham. O que falta pro Tottenham é essa objetividade. É muito toque, vai ali, vai aqui e fica rodando a bola pra desperdiçar. Newcastle não, veio muito rápido. O Van de Ven sozinho, porque o Romero avançou, os laterais avançaram, ficou só ele lá atrás. Ele teve que correr desesperadamente para cima do Isaac e ficou no chão 2 vezes.
Então, isso no primeiro tempo, né? O que se espera até pro segundo. Pô, vai mexer. Ele chegou a fazer substituições, e aí eu concordo. Tudo bem que não logo na hora que ele volta, o Tottenham volta pro segundo tempo, mas um pouquinho depois. E ele saca o Pedro Porro, que realmente não estava fazendo uma partida muito boa, não estava conseguindo se criar ofensivamente e defensivamente estava pior. E ele coloca o Emerson Royal para dar algo, mas também não adianta em nada. Depois ele começa a mexer no meio de campo, saca o Bissouma e entra com o Højbjerg, só que ao mesmo tempo ele tira o Bentancur, que também estava muito mal, para colocar o Sar, que é basicamente aquele equilíbrio, né? Você vai tirar um volante de contenção, um volante de frente da zaga e um meia de ligação que vai mais ao ataque, que tem uma movimentação maior. E as substituições é exatamente pelos mesmos jogadores, das mesmas posições e da mesma função. Não muda. Basicamente não muda nada. O que eu esperava também. A saída do Brandon Johnson, porque basicamente ele não jogou. De novo, contra o Nottingham foi assim. E agora foi igual. E ele foi titular. Por mais que me doa, eu ainda entraria com o Kulusevski. Porque se o jogo tá tão lento pro Tottenham, pelo menos o Kulusevski vai tentar. Nessa lentidão, o Kulusevski vai tentar alguma coisa. Não, ele tira o som, que realmente não tinha muito o que fazer nesse jogo. O Tottenham tá todo atrás, você tinha um jogador de movimentação no ataque, mas a bola não chegava no ataque. Então ele saca o som, coloca o Kulusevski, muda as posições dos jogadores e já lá pro final ele tira o Madison e coloca o Lo Celso. Então trocando 6 por meia dúzia. É o que eu falei lá no início. É um jogo para esquecer. Abre preocupação pro próximo jogo. Porque se jogar assim contra o Arsenal, assim, e a gente tá falando de um North London Derby, né? A gente não tá falando de um jogo qualquer. É um clássico, tem uma importância enorme. É um jogo que pro Arsenal vale muito mais, claro. É um dos times que tá disputando o topo da tabela, junto com Liverpool e City, que também serão confrontos do Tottenham futuramente. Né? O jogo do City, que era para ser agora, foi remarcado para o dia 14. Então vai ser uma sequência de Arsenal e logo em seguida a gente pega o Liverpool. Basicamente, ou o Tottenham vai dificultar para todo mundo, o que eu acho difícil, ou vai ser saco de pancada de geral. E se for saco de pancada de geral, são 9 pontos que vai fazer muita diferença, porque com essa vitória do Newcastle ele encosta na gente. Então ele vai a 50, tá 10 pontos de diferença, mas ó as próximas rodadas. Tem o United que ainda joga hoje contra o Bournemouth. Se ganha, né? Hoje ele tá com 59, vai a 62. Então cola mais um pouquinho. Tem mais gente vindo, o West Ham também. Então, se o quinto lugar, se a gente almejava o quarto, e aí tem que secar o Aston Villa, mas se a gente almejava o quarto lugar tá longe. Tá, tudo bem, tá 60, todo mundo ali 60-60, né? Tanto o Tottenham quanto o Aston Villa. Mas é bom olhar para trás. O quinto lugar tá ameaçado.
E aí corre o risco de ficar fora até de uma conference. Por mais que seja tão pragmático e tudo mais, pô, você tava olhando uma Champions, tá numa vaga de Euro, de UEFA Europa League, e vai e o e a previsão é ficar fora até de uma conference. Mostra muito como tá o elenco do Tottenham hoje. Qual é a perspectiva do Tottenham na competição. Complicado. É muito complicado. Mas voltando sobre o jogo, não se espera muito. O Tottenham foi. Acho que eu vou puxar as estatísticas aqui, porque o número de escanteio foram 16-3. E eu acho que 16-3 pro Newcastle. E eu acredito que pelo menos 8 o Newcastle ganhou pelo alto. O Tottenham foi muito inefetivo em bola alta. Não que fosse bom, mas, pô, não tentaram, sabe? Chutes a gol foram 5-2 com 4 gols do Newcastle. Em 5 chutes eles marcaram em 4. Eu realmente estou ahn, pensativo, ou otimista, ou pessimista, seja lá a interpretação do que eu vou falar, mas o North London Derby pro Tottenham ou vai ser muito bom ou vai ser muito ruim. No nível de aquele negócio, é a nossa Copa do Mundo, sabe? Porque do jeito que jogou hoje, a gente vai ter problema. Mas é isso. Eu fico por aqui, tô completamente desanimado. Foi um jogo que eu foi totalmente no susto. Eu não achei que ia ser 8h30 da manhã. Foi 8h30 da manhã o jogo. Então eu tô meio naquele acordando ainda pra ver isso, né? Então, tchau. A gente se vê numa próxima.